Vamos começar, né, pessoal? Tá? Boa tarde a todos. Para vocês que não me conhecem, né, meu nome é Francisco Valber Ferreira da Silva. Pessoal, a gente vai dar continuidade aos nossos seminários, tá? Onde hoje eu vim apresentar esse artigo aqui, que fala sobre a técnica do PET Clamp, princípios e considerações técnicas. Ele foi publicado pelo Conor Reich, da Universidade de Cornell, né, de Nova York, dos Estados Unidos. É um artigo que foi publicado na revista de Cardiologia Veterinária, e ele é um artigo já antigo, né, desde 2007. Embora, claro, é interessante porque ele vai apresentar, particularmente, alguns pontos. Ele apresenta questões superficiais sobre a técnica do PET Clamp, outros eles aprofundam bastante da técnica. Para mim, particularmente, eu acho que realmente ele entende muito bem do que é a técnica do PET Clamp e coloca essas dicas nesse artigo. O interessante é vocês perceberem que esse artigo aqui, ele foi, né, submetido nessa data aqui, janeiro de 2007, em menos de um mês já foi revisado e já foi aceito pela revista. Eu gostaria muito que os nossos artigos também fossem assim. Tá? Provavelmente, exatamente por ser uma revisão, deve ter sido solicitado pela revista. E aí eu trouxe esse artigo para que vocês possam compreender melhor o que é a técnica do PET Clamp. Tá? Isso porque nem todos vocês vão trabalhar com PET Clamp, pode ser que vocês trabalhem mais à frente, pode ser que não, mas como vocês estão no laboratório de eletrofisiologia, é interessante que vocês conheçam as técnicas constantes do nosso laboratório. Até mesmo quando você sair para um outro local, você vem lá do LEF, então vocês trabalham com PET Clamp, né? Sim, então pode descrever um pouco o que seja o PET Clamp? Pode descrever um pouco o que é o registro extracelular? Mas, Valber, eu não vou trabalhar com extra. Mas isso não significa que você não conheça um pouco a técnica do laboratório que você está inserido. Então, hoje, eu vou trazer para vocês esse artigo. Então, vamos lá. Então, esse artigo, ele faz uma pequena introdução sobre o que é a técnica do PET Clamp em si, tá? É uma técnica que foi desenvolvida por dois pesquisadores, o Ne e Zachman, tá? É interessante que Ne e Zachman, eles trabalharam numa técnica que, na época, todo mundo estava querendo estudar sobre esse ente tão ainda desconhecido, que eram os canais iônicos. Contextualizando, em 1952, Hodgkin e Huxley fizeram um trabalho seminal, que eles ganharam o prêmio Nobel por isso, onde eles propuseram que existiria alguma estrutura na membrana que permitisse a passagem dos íons, que eles cunharam o termo chamado de canal. Aí surgiu o termo canal iônico. Contudo, esse canal iônico não tinha sido observado. E aí diversas abordagens metodológicas, como utilizando fármacos, utilizando diferentes preparações, utilizando diferentes estratégias por pesquisadores, eles tentaram encontrar esses termos, encontrar essas entidades que seriam esses canais. E aí, na Isaac, então, tentaram fazer uma estratégia que já existia, que era a técnica do microeletrodo, a técnica do microeletrodo intracelular, que no inglês também é chamada de Sharp Microelectrode, é uma técnica bem mais antiga. É uma técnica que já existia, onde você perfura uma célula, ou a estrutura que você quer medir, os potenciais de membrana e medir as correntes de membrana, e eles tiveram uma ideia diferente. E se a gente pegar, então, uma pipeta e encostar na superfície da minha célula? E aí, para isso, eles precisaram trabalhar com a parte de eletrônica, que tem uma parte de eletrônica bastante pesada, tanto em qualquer parte da eletrofisiologia, né? E aí eles começaram a tentar desenvolver essa técnica, que seria fazer da seguinte forma: vamos encostar na membrana e vamos ver se a gente vai poder fazer a medida das correntes que atravessam essa partezinha da membrana. Vamos pegar toda a célula que está ao redor e vamos isolar apenas uma pequena regiãozinha que vai ficar exatamente dentro da pipeta. E aí eles começaram a tentar inventar essa técnica do PET Clamp. E o interessante, né? Esses rapazinhos aqui, ó. Esse é o tal do Ne, né? O Ne e Isaac, eles são vivos. A gente teve a oportunidade de tirar a foto, não é, professora Kelly, com ele no Congresso da Neuroscience. Está ali até o bannerzinho que a gente está apresentando. Eu tenho vergonha.
Mas é porque eu gosto de mostrar você como um prêmio Nobel. Afinal, já já você será a ganhadora. Daqui a pouco são as pessoas que vão estar ao seu lado tirando foto com o prêmio Nobel. E uma vez que eles desenvolveram a técnica do patch clamp nos artigos de 1976, vale até chamar a atenção que aqui na Biblioteca da UES nós temos o livro que foi publicado por eles, que é o Single Channel Recording, de Neil Lachman, é um livrozinho azul, em que mostra o artigo que eles publicaram, mostrando a técnica do patch clamp. Vale a pena vocês pegarem esse livro para vocês darem uma lida, uma conferida. Foi uma técnica que revolucionou o campo da eletrofisiologia, porque a partir de agora eles puderam identificar essas estruturas, como eu falei para vocês, que são chamados dos canais iônicos, puderam fazer o registro desses entes, né, e dizer que eles existem, e além do mais utilizar em diversas gamas, seja de aplicações ou seja de diferentes tipos celulares. Quando eu falo de diferentes tipos celulares, vocês podem envolver desde dos neurônios, como músculos, algumas células glandulares, em qualquer tipo, na verdade, de aplicação pode ser utilizada a técnica do patch clamp. Agora mesmo, alguns alunos da professora Vânia estavam querendo fazer o registro das correntes iônicas do flagelo do espermatozoide. Utilizando a técnica do patch clamp, era possível. Contanto que você deixasse o espermatozoide, pelo menos parado, mas o flagelo dele balançando, para que você pudesse medir essas correntes. Para você ver o nível de sofisticação e nível de aplicabilidade que eu tenho com essa técnica. Por isso que eles ganharam lá na década de 1990, 91, o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia por conta do advento da técnica do patch clamp e a descoberta desses canais iônicos. Mas, vista essa introdução, ok, mas quais são os termos e definições que são necessárias para que vocês compreendam a técnica? Aqui eu coloquei, primeiramente, a gente vai trabalhar alguns desses conceitos. O conceito de diferença de potencial elétrico, ou chamado DBP, ou, como na fisiologia o termo já é cunhado, de voltagem. Para a física, não existe o termo voltagem. Porque se existir voltagem, sendo diferença de potencial, medida de diferença de potencial elétrico, teoricamente a gente teria também que ter a corrente elétrica chamada de amperagem. Né? Físicos me corrijam, por favor. Mas é um termo que, para a nossa área de eletrofisiologia, pessoal, é um termo já muito utilizado. Então, se alguém chegar e querer corrigir a gente, os eletrofisiologistas, eles dizem, não, historicamente, nós utilizamos voltagem e vamos continuar utilizando voltagem. Por mais que você diga para a gente que é a diferença de potencial elétrico. Tá? Então, o termo voltagem é bem amplo, bem consagrado, e a gente sabe a definição do que seja. Mas o que é essa voltagem? Como eu já expliquei, é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Entre esses dois pontos, no caso no sistema celular, seria entre uma face interna da membrana e a face externa da membrana. Então você vai ter um campo elétrico, que você acumula energia nesse campo elétrico, e, portanto, você tem uma diferença de potencial elétrico entre essas duas regiões. E aí, portanto, se você colocar alguma matéria no meio desse campo elétrico, se essa matéria, o que é essa matéria? Qualquer partícula com massa. Se essa matéria possui uma carga, que é uma propriedade intrínseca, oi? Qualquer bolinha. Qualquer bolinha que no meio dela tem um mais, tem um menos, né? Porque são as figuras geométricas mais simples, né? Mas, independente se eu ler bolinhas, mas o fato é que se você colocar essa massa no meio desse campo elétrico e ela tiver uma carga, que é outra propriedade da matéria, ela vai, então, poder ser movimentada nesse campo elétrico, nessa diferença de potencial elétrico. Sim, e aí corrente elétrica vai ser o quê? Vai ser exatamente o trânsito de cargas, nesse caso. A carga que se move é o elétron, tá? Embora eu possa ter também portadores de cargas positivas, posso. Mas o elétron é o que vai estar livre para poder se movimentar. E aí, se esse elétron está livre para se movimentar, quando eu tenho uma determinada quantidade de elétrons que passam em determinada área, eu tenho corrente elétrica. E quem é que vai dizer se essa corrente elétrica é maior, né, ou menor? É a propriedade da matéria, de onde ele está passando, que é chamado de resistência. Pelo próprio nome. Resistência quer dizer o quê? É a propriedade da matéria que tem de resistir à passagem de corrente. Então, com esses três termos bem definidos, diferença de potencial elétrico,
Corrente elétrica, que é a passagem de cargas por uma determinada área, tá? Determinada área de seção transversal de um fio ou de uma membrana, por exemplo, e a resistência, que é a propriedade daquele material em resistir a essa passagem, a gente pode, então, ver que essas cargas vão atravessar a membrana, tá? Mas com base em dois princípios. A primeira delas, e que ali está demonstrado do inglês, que é chamado do driving force. Essa driving force é nada mais do que o trabalho necessário. Pois não. Quando a gente tem passagem de sódio, não é só aquele inteiro, sendo carga positiva, a bolinha que passa de lado para o outro, não é sódio? Sim. Considerando uma simetria esférica para esse sódio, ok, sim. Aí eu não posso mais de corrente elétrica, porque é uma corrente iônica. Já a gente chegaria nisso aí. O que a Kelly adiantou é que quando são elétrons que movimentam-se no espaço, a gente chama de corrente elétrica. Contudo, nos fluidos biológicos, nós não trabalhamos com elétrons, mas nós trabalhamos com íons. Esses íons são potássio, cálcio, cloreto, e aí, portanto, se eles têm uma diferença de potencial elétrico entre duas partes do espaço, e você colocar o seu íon sódio, o seu íon potássio, ele vai se movimentar de acordo com essa diferença de potencial elétrico. E aí eu crio um chamado uma corrente iônica. Essa definição, corrente elétrica pelo elétron e corrente iônica por conta dos íons. E aí, nessa situação de você pegar, então, íons que vão atravessar essa membrana, ela vai depender de algumas formas, de algumas situações. A primeira delas é que é a força movente, outra chamada em inglês de driving force, que é nada mais que o trabalho necessário para você movimentar a carga desse ponto para esse ponto. É um trabalho que você faz para movimentar a carga. E a outra é que tem que existir algum caminho que deixe a corrente fluir. Seja esse caminho pela membrana, e aí quando eu digo pela membrana, é atravessando os lipídios da membrana, passando toda aquela estrutura, ou através da membrana, utilizando algumas proteínas que permitem a passagem. Atravessando a membrana, não pela membrana, a membrana, ou através da membrana. Sim, só que a diferença é que o outro está facilitando mais. No polo hidrofóbico. Uma região hidrofóbica. Mas tem passagem. É quase zero, mas tem. Se esse transporte não houvesse resistência, se ele fosse passar por algo, mas não houvesse nada impedindo que tivesse essa resistência por causa do âmbito, se a gente fosse enviar a voltar. Então, a resistência não existiria e nem poderia ser zero. Mas veja bem, ó. Se não existe resistência, quer dizer que não existe impedimento à passagem da corrente. Então, a corrente podia ser zero ou podia ser infinito. Então, que aí é o caso da lei de Ohm. Se você reduz muita resistência, tendendo a zero, a corrente tende para o infinito, independente da diferença de potencial que você aplica. Certo? Já explico melhor aqui esse conceito, mas vocês precisam, então, pelo menos... Não, por exemplo, exatamente, vocês precisam ser expostos a isso, por quê? Porque na eletrofisiologia, tá? Nós já vimos essa parte das movimentações, existe uma lei que é fundamental. Essa lei vocês são obrigados a compreender. Se você acha que não precisa compreender, de novo, precisam pelo menos compreender essa lei. Independente se você trabalha no extracelular, no intracelular ou no PET clamp, a lei de Ohm ela é fundamental. Porque ela é a base das técnicas eletrofisiológicas. Seja no extra, no intra, no PET. E por quê? Porque no extracelular, me corrija se eu estiver errado, eu vou aplicar uma diferença de potencial. Não é verdade? Eu vou aplicar a diferença do potencial, cujos tecidos vão ter resistências,
né? Resistência à passagem da corrente, e que eu vou gerar uma corrente nesse tecido, para ele deflagrar o disparo de potenciais de ação lá no axônio e esse impulso ser propagado através do cabo e você medir na outra extremidade. Então, os eletrodos vão ter resistência e o material também vai ter uma resistência à passagem dessa corrente devido ao estímulo externo. No intracelular, que a gente convenciona no nosso laboratório, da mesma forma, precisando dessa lei. E aqui no PET clamp fica mais visível a utilização da lei de Ohm. Lembrando que a lei de Ohm é uma relação entre a diferença de potencial elétrico, ou a voltagem, e a corrente. É uma proporcionalidade entre voltagem e corrente. Quanto maior a voltagem, maior a corrente. E quem é a constante de proporcionalidade entre esses dois termos? A resistência. A resistência é a constante de proporcionalidade. Então ela vai dizer o seguinte, ó, Valber, então se eu boto uma grande diferença de potencial, quem é que vai me dizer se essa corrente aqui vai ser maior ou vai ser menor? É a resistência. Aí entra agora o que a gente estava falando. Se eu tiver um material que apresenta uma alta resistência à passagem da corrente, uma resistência muito alta, o que é que vai acontecer com a corrente? Se aplica a mesma diferença de potencial, a resistência vai ser mais baixinha. Então, se eu reduzo a resistência, o que é que vai acontecer com a corrente? Pronto. Isso é clássico eletrofisiologia. Se você olhar bem na sua membrana, agora vamos saltar mais à frente. Se eu abro o canal iônico, o que é que eu estou fazendo? Eu estou abrindo poros, né, atrás da membrana, e vocês acham que vai aumentar a resistência ou reduz a resistência da membrana? Reduzo. O que é que vai acontecer com a corrente? Lei de Ohm. Sempre. E se não tem, pronto. Diferença potencial em termos numéricos. 10. Vamos colocar 10 milivolts. O valor do V aqui no lado esquerdo. Para ser 10 milivolts, quer dizer que do lado direito, eu posso ter a corrente C2 e a resistência 5. O que acontece se a resistência reduz para 1? Para quanto? Não. Para 10. Se eu reduzo a resistência para 0,1, quanto vai ser agora a corrente? 100. 100 vezes 0,1, 10. E se eu reduz para 0,000001, a corrente vai ser 1,00000. Onde é que eu quero chegar? Cada vez que eu reduzo mais ainda a resistência do meu meio, eu mantenho a mesma diferença de potencial. A corrente vai aumentar. E na situação limite, quando o limite de tende a zero, desculpe, quando o limite de R tende a zero, a corrente vai para o infinito. Cálculo 1, viu? Depois, se vocês quiserem fazer, próximo semestre eu estou ofertando cálculo 1 lá e vocês podem se inscrever. Bom, mas o fato é que essa fórmula aqui, pessoal, é importantíssima. Vocês precisam escrever, brincar com ela, para vocês compreenderem a parte do PET clamp. E aí eu posso, então, pegar e rearranjar esses termos e colocar, então, que a corrente é nada mais do que V dividido por R. Ok? Pelo menos conseguir convencer por hora da importância da lei de Ohm. Essa é uma delas, uma das equações. Vão existir outras mais específicas, mas essa daqui é clássica. E por que é importante? Porque agora vamos lá para o pessoal do PET clamp e nós vamos exatamente entrar nesse conceito. Aí eu tenho outra pergunta. Pois não. Pode. Existem alguns canais a gente assim, você tem um resistor único, o que obedece geralmente, e tem uns que não são únicos. A gente olhar na corrente de curva IV do sódio. Ela tem uma porção única, é quando ela faz assim, mas essa parte aqui, ela não é única. Uhum. É. De novo, volta a lei de Ohm. Por quê? Olhe para essa equação aqui, ó. Se a diferença de potencial aumenta e a resistência é constante, o que vai acontecer com a corrente? Concordam? Se o R não muda, quem é que vai mudar na conta? É o I. Se eu pego esse V e coloco 20, duplico,
que é que vai acontecer com esse I? Afinal, R é constante. Duplica. Se eu triplicar o V, triplica a corrente. Então, quer dizer que isso daqui vai me dizer que, por conta dessa resistência ser constante, a relação entre V e I é uma relação linear, constante, e eu chamo isso daqui como resistor ômico. Porque ele trabalha bem direitinho com a lei de Ohm. Que aí no gráfico você vai ver V contra I uma reta. Só que existem alguns sistemas que não são ômicos. Particularmente, canal de sódio não é, canal de cálcio não é, potássio, quer dizer, integralmente, tá bom? Integralmente. Não são, exatamente, eles fogem na lei de Ohm em determinada porção. Tá certo? Então é por isso que é importante, de novo, aprender a lei de Ohm. Então. Pronto, vai alternar. Que aí já a gente chega no gráfico V versus I. Beleza. E aí, por que então precisa disso? Porque uma das maneiras de... Pois não, Guilherme. Porque ele vai retificar, ele vai... pelo próprio nome, eu vou inibir, eu vou parar a corrente, né, desse canal, eu vou parar a condução para que ele não se comporte como a lei de Ohm. Tem um retificador para dentro e um retificador para fora. Ele retifica a corrente, seja para dentro, para ela não sair, ou retifica para fora, para em vez de a corrente sair, ela ficar para dentro. No caso, aquele IKN... Kirs, retificador para dentro. Eles são retificadores, né? Então, eles reduzem a probabilidade de passar de sair do íon potássio. Exatamente. Pela lei de Ohm, o que teria? Você teria uma reta. Só que ele faz assim, ó. Você aplica muito, retifica. E retifica para onde? Para dentro. Impedindo que o potássio saia. Pronto. Esse é o conceito do retificador de entrada. Sim, aí vamos lá. Aí por que é importante? Porque isso aqui é um registro, ou pelo menos uma aplicação de um conceito da lei de Ohm, especificamente quando você aplica uma diferença de potencial em uma célula, ou em uma pipeta, ou em um meio. Nesse gráfico, ele mostra um registro de clampeamento de voltagem. E aí, de novo, vamos para a lei de Ohm. Eu posso, então, fazer uma fixação ou um clampeamento dessas variáveis. Que variáveis são essas? Como eu falei para você, eu tenho a grandeza voltagem, a grandeza corrente e a resistência, que seria o termo de relação entre voltagem e corrente. Certo? Então, eu posso fazer uma fixação de um dessas duas grandezas. Eu posso fixar a voltagem e ver como é que esses dois rapazes aqui se comportam. Ou eu posso fixar a corrente e ver como é que a voltagem se comporta. E isso é chamado, quando eu fixo a voltagem, é chamado de clampeamento de voltagem. Eu mantenho a voltagem fixa. E, portanto, o que é que eu vou coletar de dado? Eu vou coletar quais são as correntes que atravessam a membrana, devido à variação de quem? Da resistência. Agora, se eu fixo a corrente, eu vou medir as variações de voltagem, de novo, devido a alterações na resistência. Então, a resistência acaba que eu consigo calcular por meio da relação entre a voltagem que eu tenho do objeto, a voltagem que eu obtive daquele registro, dividido pela corrente de estímulo. E aí, nessa situação, eu tenho um tipo de registro aqui, que é um registro de clampeamento de voltagem. Eu apliquei um pulso de 5 milivolts, que é um pulso teste, que tem 25 milissegundos de duração. Então, veja, aqui estava em 0. De uma hora para outra veio um pulso quadrado de amplitude 5, fecha esse pulso, volta para 0. O que é que acontece? Essa amplitude aqui, ela tem 5 milivolts, e isso daqui não é 5 milivolts. Percebam bem, aqui é um clampeamento de voltagem. Então, se eu fixo a voltagem, quem é que eu vou colher, pessoal? Tem certeza? O que é que vocês acham? Se eu clampeio a voltagem, se eu fixo a voltagem, qual é o sinal que eu vou colher?
Concordam que é o da corrente? Isso aqui. Esse gráfico aqui é o da corrente, ó. E tá bem aqui pela escala, ó. 500 picoampere, né? E não dá para ver que tá muito pequeno. Eu acho que 500 picoampere. Então, quer dizer, daqui para cá tem 500, 1.000, 1.500, 3.000 picoampere. 3 não. Aqui, ó, 2,5 nanoampere. Por que ele tem essa amplitude, pessoal? Lembra que eu falei para vocês da lei de Ohm? Que a amplitude da corrente vai depender de quem também? Da resistência? Então, a resistência aqui, do conjunto, pipeta e célula, me diz que a corrente deflagrada por esses 5 milivolts vai ser essa daqui. Agora vamos para os conceitos da lei de Ohm de novo. Se eu começar a aumentar a resistência desse sistema, o que vai acontecer com a corrente? Diminui. Beleza. Agora vamos para a técnica do PET. Isso daqui é uma pipeta de vidro que tem uma determinada boca. Ela está aberta, está no meio extracelular. E aí eu vou começar a empurrar essa pipeta em direção à superfície da célula. Quando eu empurro em direção à superfície da célula, o que vai acontecer com a abertura dela? A abertura vai se tornar maior ou se torna menor? Se torna menor, você acha que vai aumentar a resistência ou reduz a resistência? Aumenta a resistência, o que acontece com a corrente? Aqui, ó. Diminui. E realmente é isso. Quando eu começo a aproximar da superfície da membrana, eu vou fazendo com que a parte da membrana, né, comece a entrar na boca da pipeta, que vai aumentar muito a resistência. E lá no meu osciloscópio, no meu computador, o que eu vou ver? Que isso é um indicativo de que eu estou realmente pressionando a pipeta na superfície da membrana. É a redução da resistência. E para os meninos que estão aí no PET Clamp, vão lembrar que, Valber, quando eu começo a empurrar o micromanipulador, a resistência que estava... desculpa. Exatamente, o aumento da resistência leva a resistência da corrente. Obrigado pela correção. Então, quando eu começo a aproximar, empurrar a pipeta na membrana, o traçado aqui começa a tentar reduzir, porque aquilo ali é um traçado de corrente. E a resistência começa a sair de 2,5 megaohm para 3, 3,5, 4, e aí eu vou começar progressivamente a aumentar a resistência. E aí, quando chega numa situação mais ou menos, não precisa chegar nessa daqui, mas um pouquinho na metade disso daqui, aí eu aplico uma pressão negativa, que é uma sucção, para fazer com que eu puxe o conteúdo que está lá na ponta da pipeta para dentro da pipeta. E que conteúdo está na ponta da pipeta? É a membrana. Então, eu vou sugar parte da membrana para dentro da pipeta. E no momento que eu sugo, eu vou entupir a minha pipeta. E quando ela entope, Jeremias, o que acontece com a resistência? Não chega ainda nisso, não, porque eu sei. Mas vocês concordam comigo? Quando ela entope, o que acontece com a resistência? Aumenta bastante. E o que acontece com a corrente? Está aqui, ó. Quase zero. Exatamente. Então, agora, porque o Jeremias fez aquela pergunta e agora faz sentido, na hora que, então, eu succiono para que a membrana entre na pipeta, a resistência dá um pulo, pessoal. Ele sai de 3 megaohm para gigaohm. Para vocês terem ideia, entre mega e giga, você tem um 10 elevado à terceira. Você tem uma ampliação de 1000 vezes. Então, o que acontece com a corrente? Vai reduzir 1000 vezes. E é por isso que aqui, quando essa corrente aqui fica no zero, nessa linhazinha, nós dizemos que, opa, a gente conseguiu fazer 1 giga seu. Isso daqui é exatamente isso que vai ser visto na tela lá do osciloscópio, no PET Clamp. E aí, fazendo as contas, você teria aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3 é o prefixo milli. Dividido pela corrente, 3 picoampere, dá uma resistência aqui em torno de 1,7 vezes 10 elevado a nona ohm. Lembrando os prefixos, né? Quilo, mega, giga. 3, 6, 9. 10 elevado a nona e giga. E aí você alcança o giga seu. E a partir daí você vai fazer outra estratégia para você poder trabalhar com a sua célula. Tranquilo, pessoal? Compreendido isso? Pronto. Aí o clampeamento de corrente.
Não, não. E aí a gente vai ajustando a resistência. Não, mas lá no intra é porque você faz os dois registros. No PET a gente só deixa um, só da corrente. Mas teoricamente também ele teria o traçado do clampeamento da voltagem e a resposta de corrente. No intracelular convencional que a gente tem, a gente fixa a corrente e mede a voltagem. Faz. Uhum. Sim. Entendi. É isso mesmo. É o oposto. E aí, nessa situação, uma vez que foi feito o gigacelo, por que é necessário você ter o gigacelo? Para quem leu o artigo, então pode ter, nesse momento, ter passado dessa parte, né? Pode não ter compreendido, mas o gigacelo, pessoal, é importante por quê? Quando você faz esse gigacelo, de novo, a corrente que vai atravessar a membrana é muito pequena. Só que existe uma flutuação estatística desse sinal. Essa flutuação tem diversos fatores. Seja a pipeta, seja o sistema eletrônico como um todo, o fato é que o teu sinal não é reto. Ele flutua. Ele pode flutuar mais, flutuar menos. E se você aumenta muito a resistência, você faz com que a tua corrente seja muito pequena, que as flutuações sejam pequenas. E isso daí tem um nome de uma relação chamado de sinal-ruído. Então, se eu tenho um sinal que é muito cheio de ruído, eu tenho que tentar reduzir esse ruído. Como é que eu faço para reduzir? Ou eu deixo meu sistema bem azeitadozinho, ou eu faço a claretagem todo dia, chego lá no sistema, limo as pontas dos fios, tudo vai reduzir, tentar reduzir o ruído. Ou, uma outra maneira, poxa, se eu tenho um sinal com muito ruído dentro e ele é estatístico, o ruído é estocástico, né? Eu posso começar a aquisitar diversos sinais. Por quê? Porque uma hora o ruído pode estar para cima, outra hora ele vai estar para baixo, outra hora vai para a esquerda, para a direita. O fato é que se eu pego vários traçados, quando eu fizer a média, aquele traçado que está sempre na mesma posição vai continuar. O ruído vai ser reduzido. E existe uma lei de potência, que é da raiz quadrada do número de quantidade de sinais. Você quer reduzir o ruído em 4 vezes, ou em 2 vezes, você tem que pegar no mínimo 4 sinais. Quer reduzir o ruído 3 vezes? 9 traçados. Por isso que a professora Kerly me pede para gravar quantos episódios? 100, porque aí eu reduzindo raiz quadrada de 100, eu reduzo o ruído para 10 vezes. Assim também no intracelular, no PET clamp, do mesmo jeito. A Átila vai lembrar bastante, dizer, olha, eu tenho que deixar pelo menos aqui uns 5 sweeps sem exposição à droga, e mesmo na exposição à droga, ainda deixa um finalzinho, alguns sweeps. Para quê? O que é o sweep, pessoal? É um termo que é muito utilizado na fisiologia, que é o traçado, é o registro. E aí, por quê? Para no final ele fazer uma média desses traçados. E aí eu reduzo o ruído e deixo só o componente que eu tenho interesse. Seja a corrente iônica, seja o potencial de ação, seja o potencial de ação composto. E aí... muito bonito o artigo. Mas existe um que é chamado do ruído térmico de Johnson. Esse ruído térmico é porque qualquer resistor, simples, né? Uma vez que a corrente elétrica passe por ele, ele vai aquecer. Já ouviu falar da lei de Joule? Acho que no ensino médio podem ter falado isso para vocês. A lei de Joule, toda vez que eu tenho uma corrente passando por um fio, você vai ter aquecimento desse fio. Isso não é diferente para a gente, pessoal. E isso vai provocar um ruído térmico. Ruído térmico de Johnson. Esse ruído térmico também ele depende de diversos fatores. E está aqui esse cálculozinho. Não vou pedir para vocês fazerem. Mas para convencê-los, pelo menos a gente avaliar cada parâmetro aqui. O valor 4 é uma constante. O que é o K? Meus queridos amigos físicos, ou graduandos em física. Ou bióloga. Constante de Boltzmann. Exatamente. Constante Boltzmann está aqui. Está relacionado exatamente com o princípio. Quer dizer, com o princípio da incerteza de Heisenberg, quando você pega o H, divide por 2π, fica o H cortado.
tá? E aí é o princípio da incerteza. O T é a temperatura e o ΔF é a frequência que eu tenho da minha banda de sinal. É outro termo que vocês vão aprender mais à frente, que é a frequência com que eu estou deixando o sinal ser registrado. Tá bom? Mas o que é que eu quero chamar a atenção? O T, não está aí em cima aqui da equação, quer dizer que se aumenta a temperatura, esse termo aqui aumenta e aumenta o ruído térmico de Johnson. Portanto, vocês que estão fazendo experimento, vocês têm que ter essa ideia. Se eu estou fazendo experimento no laboratório, se o laboratório está quente pra caramba, nem se preocupe que vai aumentar o ruído da sua preparação. Pronto, aí. Entendeu? Por que tem que ser mantido o ar-condicionado realmente? O ruído térmico de Johnson. Por isso que você não pode botar também o ar-condicionado tinido em 18. Pode, mas é mais difícil. Porque o equipamento foi desenhado para aquilo ali. Tá? É tanto que também, nesses sistemas, eles têm um sistema de aquecimento de placa de Peltier para manter a temperatura ali fixa, independente da temperatura do lado de fora, para reduzir o ruído térmico. E aí, o ΔF, só que aqui embaixo tem um termo. Quem é esse termo aqui? É a resistência. E se aumenta a resistência, o que é que ele faz com o ruído térmico de Johnson? Reduz. Por isso que na técnica do PET Clamp, eu preciso ter um gigacelo. Porque você fazendo um gigacelo, você já reduz o ruído térmico. Você vai fazer com que ele desapareça, né, Guilherme? Não. Ele não vai desaparecer. Ele vai ser reduzido por conta da resistência. E aí, vocês que estiverem no PET ou qualquer outro experimento, vão ver que se eu não consigo o gigacelo, eu fico lá nos seus 150, 200 megaohm, 300, pode apostar que o ruído do teu sinal vai ser um pouquinho maior do que no gigacelo. Por conta desses fatores. É por isso que essa equação é colocada, para mostrar para vocês essa importância de vocês terem essa ideia. Fez experimento no dia muito quente, nem se preocupe que você vai ter muito ruído, você vai ter alteração do formato, algumas vezes, da sua corrente iônica. Tá? Então, tenham ciência disso. No início dos meus experimentos, pessoal, do intracelular, eu anotava a temperatura da sala. Em todos os experimentos. Olha, hoje está 22 graus Celsius. Hoje está 18. Hoje está 39. Por quê? Porque eu estava trabalhando com droga. E a temperatura vai fazer o quê? Com que aumente a mobilidade iônica e aumente a interação da droga com o receptor. Então, um efeito que eu esperava algumas vezes ser desenvolvido em 1 minuto e meio, com 30 segundos, o sinel já estava atuando. Bloqueando, e aí, opa, não, vamos lavar. Beleza, consegui. Quando a temperatura estava elevada, aumentando a agitação térmica. E aí, como já foi falado, então, já que a lei de Ohm é fundamental, tá? Existem os conceitos que, em vez de trabalhar com resistência, que é a resistência, a propriedade que os materiais têm de resistir à passagem da corrente, eu posso trabalhar com um conceito que seja o inverso da resistência, que é a condutância. A condutância, então, vai me dizer qual é a propriedade daquele objeto que tem de facilitar a passagem da corrente, seja corrente elétrica ou corrente iônica. Matematicamente, então, a condutância é o inverso dessa resistência e, portanto, substituindo na lei de Ohm, pessoal, eu vou ter que a condutância é o I sobre V. Então, a corrente, agora, se eu fizer meio pelos extremos, vai ser o produto de quem? De G vezes V. E com isso daqui, eu consigo agora criar gráficos das duas grandezas que eu tenho aqui da lei de Ohm, que é a corrente e a voltagem, para medir quem? A condutância da tua membrana. Então, esses gráficos aqui, ó, pessoal, é a corrente no eixo Y pela voltagem no eixo X. E, se essa equação for correta, quer dizer, por exemplo, Valber, se eu pego essa corrente aqui de 20 picoampere, né, por picofarad, e divido pelo valor da voltagem que eu encontrar aqui embaixo, então, esse valor de 15... Coloquei 15 ou foi 20? 20, deixa eu ver aqui, fazer uma conta grosseira. Dá mais 30 milivolts. 20 dividido por 30, 2 dividido por 3, daria quanto?
0,66667, não é verdade? O fato é que eu encontro um resultado. Que resultado é esse? É a condutância da minha membrana. Então, se eu determinar a condutância, isso aqui é uma linha reta, se eu determinar a inclinação dessa linha reta, é nada mais do que a condutância da minha membrana. E é isso que vocês depois vão fazer, quem for trabalhar no PET Clamp, calcular a condutância dessa membrana. E como ela é linear, eu posso dizer que essa membrana aqui, ela tem um comportamento ômico. Ela não vai alterar a resistência dela, independente do valor de potencial de membrana lá embaixo, do potencial que você aplica a ela. Então, isso aqui é um exemplo típico de um resistor ou de uma membrana ômica. Contudo, nem todas as membranas são assim. Essa daqui, por exemplo, que é a corrente normalizada, percebam bem, ó, que se eu aplico 0,3 dividido por menos 20, 0,5 eu tenho uma partezinha que é mais ou menos reta. Contudo, quando chega aqui, ó, independente da voltagem que eu aplico, se eu aplico uma voltagem maior, ela não passa de 0,9. O que isso significa? Significa que essa condutância aqui, nessa faixa aqui, ela não é ômica. E aí você tem esse tipo de curva, que são as curvas parecidas com a sigmoide. Que aí eu utilizo uma equação sigmoidal para poder fazer o ajuste dessas curvas. Então, para mostrar para vocês que alguns canais iônicos se comportam como a lei de Ohm, como o caso de alguns canais iônicos de vazamento, alguns canais para potássio, mas outros não se comportam de acordo com a lei de Ohm. Aqui, por exemplo, tá aqui, ó, Guilherme. Correlação linear, Exatamente. Exatamente. É tanto que aqui você pode fazer exatamente, faz a correlação linear. Pois é, tira o valor da correlação linear, é a condutância. Aqui é a corrente do retificador retardado, os IKRs, tá bom? Essa daqui. E aí, um outro termo que também é muito utilizado é a capacitância da membrana. O que é a capacitância da membrana? Ou mais especificamente, o que é capacitância? É a propriedade que algum corpo tem de acumular carga. E ele vai acumular carga na sua superfície. Tá certo? No caso da célula, eu tenho uma membrana, que ela é a célula tem a bicamada lipídica, né? E que ela vai separar dois meios condutores, o meio intracelular e o meio extracelular. E, portanto, as cargas vão se concentrar na superfície interna, na superfície externa da membrana. E, portanto, essa membrana, então, tem a capacidade de acumular cargas como se fosse um capacitor. E um capacitor de placas paralelas. E aí ficam depois para vocês as continhas, para vocês dois, ou para quem se interessar, por que eu não posso utilizar um condutor cilíndrico ou esférico? Afinal, toda vez que a gente representa um neurônio, tem uma bolinha. Por que então é um capacitor de placas paralelas? Essa é uma explicação. Tá? Mas eu quero que depois pensem direitinho. Tem. Não, o esférico. Você tem uma esfera no centro e outra esfera por fora, uma casca. Ali é um tipo de capacitor. Depende se você considera que a Terra é plana ou que a Terra é redonda. Então, pronto, para você tudo vai ser esférico. Mas existem capacitores esféricos, capacitores cilíndricos e capacitores com superfície de área plana. Aí as contas são diferentes. Tá? Mas eu fiz essas contas só a Paloma que ela levantou antes. É porque esse canal ele faz uma retificação. Em vez de aqui ele seguir reto, porque teoricamente seria reto, né? Ele não deixa a corrente sair. E aí ele retifica aqui, ó. Eu vou aumentar a voltagem, mas eu não deixo passar mais corrente. Vai passar só aquilo ali. Retificação. Pode ser semelhante àquele a constatação que
daquela curva, né, dos transportadores. Sim, das bombas dos transportadores. Ponto de saturação, porque você pode ter muito substrato, muita substância, mas por conta da velocidade da conformação da proteína, não deixa. Nesse caso aí, ele fica variando a resistência. Sim. Para poder manter a corrente constante. Exatamente. Variando a resistência do canal. Então, perceba, de novo, vocês já estão saltando mais à frente, mas percebam a coisa interessante. Quer dizer que só simplesmente por esse gráfico de I contra V, eu consigo avaliar as condutâncias da minha membrana. Se essa condutância é fixa ou variável, quem vai me dizer? São os gráficos. Aí eu vou dizer se a condutância é variável em determinadas faixas de potencial ou se ela é ômica em outra faixa de potencial. Abrindo, pronto. Chegamos já lá nessa parte. A física dos canais iônicos. E aí, nessa situação, então, por que eu preciso saber disso tudo? Porque eu posso estudar, então, a biofísica dos canais iônicos com base nessas coisas que, teoricamente, né, são simples. O conceito pode não ser tão simples. Antes de chegar aqui, só alertar da capacitância. A capacitância é essa medida da capacidade do material de acumular carga. Tá? E ela diz o seguinte também. Quanto maior a área que eu tenho, maior o acúmulo de carga. E, portanto, a carga é proporcional a esse tamanho de área. E assim, se eu tenho uma célula que tem um tamanho grande, ele vai ter uma maior capacidade de acumular carga, uma maior capacitância. Portanto, a capacitância, pessoal, nos dá uma ideia do tamanho da tua célula. Se ela tem uma grande capacitância, quer dizer que ela tem uma grande área de superfície. E como é mais difícil a gente calcular a área de superfície, e é mais fácil a gente pegar o dado da capacitância, nós normalizamos a corrente pela capacitância. Para que eu possa agora comparar uma célula que é pequena com uma célula que é grande. Então, quando você fala normalização, você faz que todo mundo seja comparado pelo mesmo parâmetro. Então, é por isso que nos gráficos do PET Clamp, normalmente vocês vão encontrar a corrente normalizada pela capacitância. Picoampere por picofarad. Por exemplo, a gente observa que a corrente de sódio no animal diabético está aumentada. E aí tem a pergunta, será que essa corrente de sódio está aumentada? Porque eu estelei, células maiores no diabético, que ele controle, conforme ele tirar essa dúvida, é normalizando pela capacitância. Que aí você pega exatamente só aquela regiãozinha da membrana. E aí é importante, agora eu posso avançar, porque eu posso estudar a biofísica dos canais iônicos com aquelas propriedades. Aqui são registros, pessoal, de correntes de potássio dependentes de voltagem. Então vejam que aqui eu tenho vários traçadozinhos, e se vocês estão percebendo que está um aumento aqui nessa região, tá? E tem esses picos aqui, tanto para cima, quanto no início do pulso, quanto para baixo. Isso daqui são chamados transientes capacitivos. Devido ao sistema, como todo ele tem a capacitância, né, da pipeta, da célula, que primeiramente toda corrente iônica vai carregar esse capacitor e que provoca esses picos. Depois você vai ter exatamente a tua corrente iônica de interesse, que foi deflagrada por esse protocolo experimental. Esse protocolo ele mantém a célula aqui em menos 80 milivolts, e durante 300 milissegundos, eu vou variar esse potencial. Menos 80, menos 50, menos 60, até mais 60 milivolts. E é por isso que aqui você tem diversos traçadozinhos. Porque cada traçado desse corresponde a um potencial diferente. E isso daqui, então, você consegue deflagrar as correntes devido à fixação do potencial. E aqui, pessoal, um registro já quando você coloca uma substância, um agonista. No caso aqui, colocou o glutamato, foi? O kainato. O kainato no receptor de glutamato. E aí você coloca uma substância e aí ela gera uma corrente. Pela convenção da eletrofisiologia, pessoal. Sinais para baixo, né? Sinais negativos para baixo,
representa cargas positivas entrando na célula. Sinais para cima positivos, carga positiva saindo da célula. Tá? Diga, Átila. Esse aqui? Só agonista. Você pode manter aqui, ó, em menos 60. Uhum. Não precisa. Registra ele no potencial de repouso, coloca agonista. Você vai ver a corrente. Eu fiz até um experimento, cara, foi até bonito. Ligantes, exatamente. São correntes dependentes de ligantes. Então, veja agora. Eu posso aplicar a técnica do PET Clamp para estudar esse tipo de canal, que é dependente de ligante, que algumas vezes tem uma fraca dependência de voltagem, como os TRPs. Os TRPs têm uma fraca dependência de voltagem, mas eles têm, claro, uma forte dependência do ligante. Então, eu posso utilizar a técnica do PET Clamp para estudar esses ligantes. Tá? Eu fiz um experimento com a capsaicina, é legal, muito bonito. Você faz um gigacelo e tudo, rompe a membrana e deixa ela sem nenhum tipo de protocolo. Só registrando continuamente o traçado. E a gente joga a capsaicina. E aí a corrente aparece. E depois ela desaparece. É uma maneira de você classificar o neurônio exatamente por esses agonistas. E aí, portanto, então, a técnica do PET Clamp vai ser útil, juntamente com aquelas análises, para estudar a biofísica desses canais. E por quê? Porque a gente já sabe que a biofísica dos canais, nós temos um ciclo, né? De abertura, fechamento e inativação desses canais, que é um modelo de Markov, um modelo simples markoviano. Na física também é muito estudado esse modelo de Markov, cadeias de Markov, para você investigar, por exemplo, as situações de predador-presa, de fogo na floresta, que seria a situação de você ter uma situação 1, migrando para a situação 2, migrando para a situação 3. Aqui, eu tenho um canal iônico que está em repouso, que ele vai migrar para o estado aberto, que migra para o estado inativo, que migra para o estado de repouso. Só que esse ciclo aqui, não obrigatoriamente precisa seguir o ciclo horário. Ele pode também seguir o outro ciclo. Peraí, Valber, como assim? Porque aqui agora, nesse modelo de markoviano, eu trabalho, Guilherme, com probabilidades. Eu vou ter uma grande probabilidade A de ele transitar do estado de repouso para o estado aberto. Mas ele também vai ter uma menor probabilidade de transitar do estado aberto para o estado de repouso fechado. Então aqui você mede probabilidade de abertura, probabilidade de inativar, probabilidade de fechar. E aí vocês aprenderam na fisiologia que o canal está fechado, em repouso. Se você dá um estímulo, ele abre e depois ele inativa. Para essas cadeias aqui, mais especificamente aqui, você vai fazer com que a probabilidade do canal de sair do estado de repouso aumente a probabilidade de ele ir para o estado aberto. Pode ser, Guilherme. E quando a célula é desconectada, o canal está solo, né? Com o passar, ele vai, a partir do momento que ele atinge o canal despolarizado, aumenta a probabilidade de você encontrar uma certa população naqueles canais no estado aberto. Né? Com o passar do tempo, aumenta a probabilidade de ser encontrado no estado inativado. Exatamente. Exatamente. Digamos que você tem 1000 canais. Se você despolarizou, você aumenta a probabilidade daqueles 1000 canais, de 800 deles estarem no estado aberto, mas os outros 200 estão transitando ali, ó. Ou estão inativos, ou estão fechados, de forma aleatória. Então aqui é probabilidade de abertura. Pessoal, eu vou pedir para vocês só mais um pouquinho de paciência, eu sei que já está com 1 hora, só para a gente terminar esse artigo, pode ser? Tá? Que eu acho importante, eu sei que a gente já está passando muito tempo, mas vamos lá. Então, aqui com o PET Clamp, vocês também podem investigar essas probabilidades. E aí, quando você trabalha no nível de canal unitário, você consegue medir as probabilidades de abertura, probabilidade de inativação, probabilidade de fechamento, e alimentar modelos de
funcionamento de canais. O modelo de precificação seria, no caso, a comporta de ativação do canal de sódio, a probabilidade dela é dependente da voltagem, que é a comporta de ativação do tempo. Isso daí é voltagem e tempo, a inativação. Tá certo? E por que é importante? Porque tem substâncias que vão atuar exatamente nesses estados do canal. Também tem subestados, mas é um modelo simples esse aqui, tá bom? A lidocaína, por exemplo, vai fazer com que se ligue ao estado inativado, transitando, então, as probabilidades de ele sair do estado aberto para o estado inativado e permanecer lá. A lidocaína. A TTX é que é bloqueadora do poro. Não. A lidocaína e grande parte dos anestésicos e das substâncias que nós trabalhamos, os óleos constituintes, eles atuam na inativação. Não. Bom, e aqui no artigo ele é bem específico para... Não. Quem top é a tetratilamônia. A TTX, o sítio de ligação dela é nas alças do lado de fora, mas num poro como todo lá dentro. Não em top. Sim, aí no artigo ele dá algumas dicas que são interessantes. Ele vai falar exatamente, especificamente da obtenção dos cardiomiócitos, né? Do ventriculares, aqui a estratégia. E aqui eu queria que vocês percebessem que isso daqui é o protocolo que eles utilizam desde o momento que eles fazem a dissecação do coração como um todo, começam a pegar as preparações que eles querem, e aí, aqui vem os detalhes. Eles vão perfundir o coração com a solução salina fisiológica, depois trocam por uma solução salina sem cálcio, que ainda tem que me responder o porquê que não tem cálcio. Eu vou expandir para todo mundo, tá? Essa pergunta, que não me responderam ainda. E depois uma solução sem cálcio com as enzimas. TSS. Aí eles isolam os miócitos e aí agora incubam, né? Com um tampão que agora coloca cálcio e faz o estudo eletrofisiológico. Então percebam bem que vocês fazem também esse mesmo organograma para obter os neurônios. Tá? E aí uma atenção especial que eu vou colocar aqui foi para os eletrodos, ou as nossas pipetas. Elas são as grandes estruturas, digamos assim, que podem fazer com que você alcance um gigacelo mais fácil ou menos, ou de forma mais difícil. E aí ele vem com algumas dicas. Quais são as delas? A primeira delas é que para formar o gigacelo, você tem que limpar bem o sistema. O que é limpar bem o sistema? Quando você pega um capilar, no nosso laboratório, o que é que nós fazemos? Fazemos, primeiramente, a lavagem do capilar com a bateria de álcool, clorofórmio, álcool, depois água, botamos para secar, para fazer a limpeza desse capilar. Mais pela parte interna do que pela parte externa. E aí fazemos essa limpeza. É importante para que você tenha uma boa formação do gigacelo. Tá? Outra questão é a geometria da pipeta. E isso daí os meninos até viram essa semana, que é importante ter uma geometria da pipeta, que é bem diferente. A geometria da pipeta, ela mais... o cone dela não é de paredes paralelas, mas ela tem um pouquinho da inclinação lá na ponta, fazendo como se fosse uma cunhazinha. Tá? Claro que eu exagerei aqui. Mas a geometria é importante para você conseguir o gigacelo. E um outro detalhe que vocês agora têm que fazer. Para o sistema também continuar limpo, é preciso filtrar as soluções. E esse filtro das soluções temos que pedir para o nosso técnico, que são filtrozinhos que você coloca na ponta da seringa, de 0,22 micrômetros, que vai filtrar toda a sujeira que tiver na solução interna de pipeta e na solução de Thyroid. Isso é importante, pessoal. A gente acha que não, mas é necessário ter para você aumentar a taxa de sucesso do gigacelo. Outra dica que ele coloca: puxa as pipetas logo antes do experimento. Não faça como o Valber falou. Pode puxar as pipetas hoje para eu trabalhar amanhã? Não, evite.
Se for para trabalhar amanhã, puxa as pipetas amanhã. E, uma vez que vocês puxaram a pipeta, sempre mantenha em local fechado, numa caixinhazinha, para evitar sujeira no ambiente. E outro detalhe, que eu faço isso, antes da pipeta entrar no banho, eu aplico um pouquinho de pressão positiva. Para quê? Aplicando a pressão positiva, eu estou fazendo com que a solução lá de dentro da pipeta comece a sair pela ponta da pipeta. Na hora que ela entrar na solução, em vez da solução de dentro do banho entrar na pipeta, eu estou expulsando a solução, empurrando a solução para que ele não entre sujeira na ponta. Então, são dicas que esse cara aqui realmente ele compreende e ele passou o pulo do gato para a gente aqui. Tá certo? E aí, quais são as configurações da técnica do PET clamp? E aí tem todas essas técnicas aqui. E aí, vamos lá. A primeira delas, pessoal, no momento que você pressiona a pipeta contra a superfície da célula, você vai ter uma situação de ainda uma baixa resistência. Se você começa a colocar, lembrando bem que a pipeta tem uma resistência de 3 megohm, você começa a pressionar na superfície da membrana, ela vai para os seus 10, 15, 20 megaohms. Ainda é muito baixa. Baixa resistência comparada com o gigacelo. Exatamente. E aí, uma vez que você tem essa baixa resistência, você aplica a sucção. Na hora que aplica a sucção, vejam bem aqui, ó, parte da membrana, ela entra na ponta da pipeta, criando assim, então, o gigacelo. E nós aqui temos a primeira configuração do PET clamp, que é chamado de cell attached, ou que a célula está atachada, está fixa, está ligada ao eletrodo, à pipeta, tá certo? Então é o cell attached. A partir daqui, eu posso executar duas manobras. Ou eu apresento mais sucção ainda, mais pressão, né, negativa, para romper a membrana. E quando eu rompo a membrana, pessoal, essa membrana ela vai começar a interagir com a superfície da pipeta e o conteúdo que tem de líquido dentro da pipeta vai dialisar todo o conteúdo intracelular. E aí eu tenho a modalidade chamada de modalidade whole cell, ou célula inteira, que é aqui que a gente trabalha, por enquanto. A gente trabalha com essa modalidade aqui de whole cell. Porque whole cell fica a pipeta e a célula todinha. Mas a técnica do PET clamp não foi inventada para isso. O Day e Zachman não ficaram satisfeitos e fizeram o quê? Não, vamos investigar agora apenas uma pequena porção da membrana. Aí o que é que eu faço? Uma vez que eu chego na modalidade whole cell, eu vou começar a puxar, aqui é a modalidade whole cell, pessoal, certo? Eu vou começar a puxar a pipeta e deixar a célula lá embaixo. Até que vai chegar uma hora que a membrana vai se tornar muito fina e se rompe. E aí vem, vixe, Valber, vou perder o selo? Não. A membrana se refaz e agora eu crio uma outra modalidade, que fica só uma porçãozinha da membrana, ou mais especificamente um PET de membrana, que é por isso que é a técnica do PET clamp, porque eu clampeio apenas uma parte da membrana e faço a configuração do lado de fora para fora, chamado de outside out. Veja que eu puxei aqui, ó, e na hora que essa parte se rompe, a membrana faz isso. Quando ela faz isso, a parte de fora fica voltada para fora. Outside out. A outra modalidade é, uma vez que eu fiz o gigacelo, agora, na verdade, eu não vou romper a membrana. Daqui, eu já puxo direto. E quando eu puxo, eu coloco na exposição ao ar, e agora eu faço a parte de dentro da membrana para fora da pipeta, chamado inside out. Óbvio, por que isso? Se eu quiser estudar um receptor de membrana cujos agonistas estão fora da célula, o sítio de ligação, eu utilizo a modalidade do outside out. Se agora eu quero estudar uma proteína que o sítio de ligação está na parte interna, eu utilizo a técnica do inside out. E aqui, como eu tenho só com uma regiãozinha da membrana, eu vou ter poucos canais
de interesse dessa região. E aí eu utilizo, então, a técnica para estudar o registro de dos canais unitários. Tá bom? Aqui. Cara, mas como assim, tem de sorte? Então, meu link sobre isso, você posta na célula, você vai no app, e aí ela pode sair do modo ou inside out. Não. Uma vez que você está aqui no Célula Tested, se você quer um inside out, você não faz o rompimento. Dali você já puxa. Dali você já puxa e aí consegue. Agora, se você quiser o método do outside out, aí tu tem que fazer o rompimento da membrana e puxar. Isso é que garante a membrana percorrente. Exatamente. Você puxa, na hora que você puxar, não tomar uma configuração alta, uma configuração menor. Exatamente. Aí o que você tem que fazer? Protocolo de voltagem ou diagonistas. E aí vai ficar aparecendo a corrente. Uma vez eu vi os registros de canal unitário. Aí é legal, é bonito. Mas não é tão simples assim como me disseram, não, entendeu? Porque a corrente é muito pequena. E aí você vê um sinal enorme, com flutuação, e aí daqui a pouco abertura e fechamento do canal de forma estocástica. E aí você tem que aquisitar 5, 10, 15 minutos de dados para poder tirar as informações depois. Agora eu lembrei da história, Átila, que foi assim, né? Quando eu estava lá aprendendo a técnica, já era difícil fazer o wholesale. Aí o Beirão chegou, vamos ver se a gente consegue fazer um inside out. Aí o inside out faça aí o wholesale, faça o célula teste e depois puxa. Eu, não, Beirão, pelo amor de Deus, já é difícil eu conseguir. Tu ainda quer que depois eu puxe? Puxa, rapaz. Eu morrendo de medo, puxei, e aí eu vi a célula ficou lá embaixo. E aí eu vi que, assim, dava, pra você ter mais ou menos ideia, que da membrana, na pipeta ficou a membrana. Por quê? Porque na hora que eu puxei, o registro de corrente ficou no zero. Lembram lá no início da aula que eu disse que quando você alcança o gigacelo, a resistência sobe muito e a corrente fica no zero? Pronto. Então quando eu vi, rapaz, a célula está aqui, eu movendo a pipeta assim, e o registro ainda no zero. Opa, então a membrana está na pipeta. Aí foi o que o Beirão falou, nesse caso agora tu tira do líquido e volta pro líquido. O Beirão é doido. Mas vamos lá, vamos colocar, porque o homem, né, fez isso, né? Aí quando eu coloquei, aí eu perdi. Aí nunca mais consegui mais na vida, porque a gente não estava com foco de fazer o registro com correntes unitárias. Beleza. Então essas são as configurações do PET clamp. E aqui é o equipamento básico dos componentes de um PET, né? Você vai ter o quê? O local da sua preparação. Aqui, o estágio, o local onde você vai colocar suas preparações, normalmente é um microscópio, né? Você vai ter um holder, em inglês não tem a tradução, né? O holder é o fixador onde você coloca as pipetas. E aqui você liga um pré-amplificador. Esse sistema, eles precisam estar em um circuito fechado. Aqui, nesse holder, tem um pequeno fiozinho, que é um fio de prata, e ele precisa fechar o circuito com a solução. E para fechar o circuito, eu tenho que colocar um fio de aterramento. Erro número 0, né, da eletrofisiologia é esquecer o fio de aterramento, o fio de prata. Se você não colocar, não fecha o circuito, você não vê corrente, e aí não sabe o que é que você está medindo. Então, eu preciso ter esses fios. Desse pré-amplificador, ele vai... Deixa eu ver se o H aqui o que é. Tá. Um conversor analógico digital, tá? Que na verdade não devia ser esse conversor analógico digital, ele devia ser antes, né? Oi? Pois é, tá trocado aqui, ó. Primeiro isso aqui devia ser o estimulador, o conversor analógico digital e aqui o osciloscópio, o computador para você ver as medidas. Tá? Acho que aqui, olha, até ele errou um pouquinho, viu? Que aqui é para ser o estimulador. Então, esse equipamento básico, vocês podem identificar. E não a digidata. Pois aqui tem... Deve ter lido errado. Então, essa é a configuração básica que vocês têm no sistema de PET. E aqui fora uma gaiola de Faraday. E aí, como eu falei para vocês, vocês têm utilizar essa técnica. Só que, infelizmente, não é interessante você medir todas as correntes de uma vez. Mas sim uma corrente em particular. Você tem que escolher qual é a corrente que você quer medir. Seja a corrente de sódio, seja a corrente da bomba de sódio, potássio, protease, seja qualquer for. Para isso, você tem que isolar
essa corrente. Esse isolamento da corrente, se você já fechou, eu quero trabalhar com corrente de cloreto. Então, eu tenho que retirar os outros íons para que as outras correntes não apareçam, ou também utilizar bloqueadores dos outros canais. Tá? Isso é uma forma de você isolar a corrente. Ou utilizando também protocolos de voltagem. E aqui, de novo, ó, aquele protocolo de voltagem, como eu coloquei para vocês. A célula está em menos 80 milivolts, depois ela é despolarizada. Cada tracinho desse é um episódio. Então, tem um episódio, o segundo, o terceiro, o quarto, até o último episódio. E aí você cria famílias, né, de correntes. Aqui é a corrente total. E uma vez que eu coloco um bloqueador, por exemplo, pela convenção da eletrofisiologia, isso daqui é corrente entrando na célula ou saindo? Corrente positiva ou negativa? Positiva. Quais são os íons que provavelmente são íons de saída da célula, fisiologicamente? Potássio. Então aqui tem uma grande probabilidade de ser corrente de potássio. E aqui ele aplicou o quê? Um bloqueador 4-aminopiridina dos canais de potássio. E uma vez que eu boto um bloqueador, o que é que aconteceu com essas curvas? Desapareceram. E aí, digitalmente, eu faço a subtração desses dois sinais e eu obtenho só o componente da corrente que foi bloqueada. Não, tá bonito. Tá bonito. Olha a amplitude ali. 500 picoampere. Na verdade, aquilo aí não tem nem amplitude de corrente, essa é a verdade. 500 picoampere não é corrente de gente. Né, Átila? 500 picoampere é corrente de gente? Não. Pois é, porque o registro dele já não é tão legal assim de transferência de capacitor. Mas o que importa é que a corrente aqui ficou bem deflagrada. Se você olhar bem a corrente aqui, ó, está iniciando. Mas é pequeno, né? Essa corrente aí para... Realmente eu concordo com você. Essa corrente para ser potássio está sendo pequena. É, porque é uma corrente específica é a corrente ITO. Então, ela é bem específica do sistema cardíaco. Não, é IF. E aí, em suma, só para mostrar para vocês um pouquinho dos princípios e considerações técnicas da técnica do PET clamp, é uma técnica muito versátil, já é uma técnica meio... não está mais no estado da arte. A eletrofisiologia técnica do PET clamp já é uma técnica que, como disse o professor Jader, já é uma técnica de rotina que até qualquer iniciação científica, sem a compreensão disso daqui, consegue fazer os experimentos. Coisa que até um tempo atrás não era assim. A eletrofisiologia, pessoal, é muito do tato. Eu lembro muito do Adriano, uma vez no congresso, ele dizia o seguinte, em eletrofisiologia, 30% é inspiração. Os outros 70%, transpiração. Bancada. Quem trabalha com eletrofisiologia já percebeu que é muito bancada. É muito tato, é muita coisa fina, é muito questão de pessoal, de ligação entre você e o setup, entre você e as enzimas, entre você e a célula, entre você e o Cosme Damião, que de vez em quando ele está lá e não colabora. A nossa técnica de PET clamp é uma técnica funcional. Por isso que ela é tão preto no branco, digamos assim. Pessoal, para questionar a eletrofisiologia, o resultado realmente é mais difícil do que um resultado de alguma outra técnica. Porque você está apresentando a funcionalidade. Aqui eu vou encerrar por enquanto só a gravação, tá bom, pessoal? Tchau, tchau, vocês, até mais. Agora a gente continua a conversa aqui.